ele dura no mínimo 1 ano e meio, mas já tem relatos de duração de pelo menos 5 anos. Também pode ser feito o preenchimento com gordura e com hidroxiapatita de cálcio. Então agora eu vou mostrar alguns casos de tratamento do primeiro de redução de melanina. Então aqui é um caso de pirindifenol da doutora Bogdana, do Brasil. Fenol a 88%. Aqui também existe uma hipocromia transitória, que depois melhorou. Esses são casos do meu trabalho, foi feito com luz pulsada, e aqui 1 ano após o tratamento. Aqui também, 20 meses após o tratamento. Aqui também luz pulsada. E aqui também. Eu só trato a pálpebra inferior. Eu não trato o pigmento da pálpebra superior por risco de lesão ocular. A íris absorve, a retina absorve, eu acho muito complicado, mesmo com protetores intraoculares. Então, e eu não acho que a pálpebra superior seja tão importante esteticamente. Acho que a pálpebra inferior compromete muito mais a estética. Aqui são efeitos colaterais, né, tem um pouquinho de edema. Essa paciente, assim ela era pré-tratamento, 2 anos depois. Ela voltou 4 anos depois, com alguma recorrência, e aqui foi retratada e melhorou. Aqui as crostas, né? E aqui, esse caso é antes e depois, hiperpigmentação pós-inflamatória, que normalmente é transitória, né? Aqui é imediatamente após, né? Forma crosta, pode ficar escuro, aqui imediatamente após a sessão. E essa é uma paciente que eu comparei, eu tratei primeiro, eu comparei o laser de Rubi com a luz pulsada. O laser de Rubi deu um edema muito grande, hipocromia, então na época eu optei por não usar mais. É muito importante a proteção intraocular, intra e extra. Eu faço todos os tipos de proteção possível para tratar essa área. Antes do tratamento, depois do tratamento, o uso de compressas geladas, eu sempre deixo corticosteroides tópicos por uns 5 dias, protetor solar tinto, evitar a manipulação do local e posição mais elevada para diminuir um pouquinho o edema. Bom, agora falando um pouquinho do preenchimento com ácido hialurônico, eu desenvolvi um estudo que está publicado, onde eu percebi que, depois de estudar a anatomia da região, seria uma boa opção a aplicação nessa região, porque é uma região que foge um pouco dos vasos da área. Então, fica mais ou menos a 2 ou 3 centímetros do canto lateral dos olhos. A aplicação eu faço sempre na posição sentada, para não alterar a anatomia, muito lentamente, com uma boa asepsia, material sempre estéreo, tudo estéreo, luva estéreo, sempre com cânulas, supraperiosteal, e se houver hematoma, interrupção e compressão e aplicação de gelo. Então aqui é a cânula, a aplicação, né? Então eu venho até aqui e faço uma aplicação profunda, medial e lateral. E aqui são alguns casos que eu tratei só com preenchimento. Alguns pacientes, eles têm hipercromia e alteração de relevo. Eu sempre oriento tratar primeiro a alteração de relevo com preenchimento, porque às vezes isso já é suficiente e não precisa fazer o laser, já melhora. Então, aqui são alguns casos com preenchimento. Às vezes o paciente tem bolsas e com preenchimento ao redor das bolsas ele melhora também. E aqui são casos mais leves ou mais graves, né? Essa paciente, por exemplo, é uma que tem a hiperpigmentação e alteração
a alteração de relevo tira o componente de sombra, muitas vezes a pigmentação fica menos importante. E a gente vê também o quanto o ácido hialurônico é capaz de estimular o colágeno, né? Esse é o caso que fica bem claro, né? Tem uma alteração de textura da pele. E aqui foi feito só preenchimento, mais nada. Essa paciente, aqui eu trouxe essa foto para mostrar a durabilidade, né? Depois de tanto tempo, mais ou menos 1 ano e meio depois, ainda está praticamente igual. Né? Essa paciente, ela fez em 2012, voltou quase 3 anos depois, então a gente percebe que não está tanta alteração quanto era antes, ainda tem ácido hialurônico, e aí ela foi retratada. Aqui são efeitos colaterais, hematomas, edema, às vezes o edema é imediato, às vezes o edema é tardio. Quando o edema começa a ficar muito persistente, eu aplico hialuronidase, e também casos de formação de nódulos. Na literatura existe um caso de diplopia e irregularidade de relevo, pode acontecer, e um efeito Tyndall. E aí, nesses casos onde há edema ou nódulos, eu faço aplicação de hialuronidase. Existem várias marcas, depende do país, né? A gente faz uma diluição para que haja mais ou menos 2 ou 4 unidades para cada risquinho da seringa, e aí se aplica entre 10 e 70 unidades, dependendo do caso, tá? Por sessão. Eu prefiro aplicar pouco e mais vezes, para ir vendo os efeitos que ocorrem rapidamente, tá? Existe um risco de reação de hipersensibilidade, deve-se perguntar para os pacientes se eles têm alergia ao timerosol e à picada de abelhas, porque existe uma reação cruzada, e o efeito é muito rápido. Essa é uma hialuronidase recombinante humana, então ela tem um risco muito menor de reações de hipersensibilidade. É uma hialuronidase que vem dos Estados Unidos. E aqui é um caso que é interessante, porque aqui é antes do tratamento, logo após, e há uma melhora progressiva, então depois de 10 meses está muito melhor do que logo após, que mostra que diminuiu o edema e estimulou o colágeno. E aqui também, a gente vê uma melhora da textura da pele também. E esse é o único ser que parece ficar bem com olheira.